Olá, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro no Gotas de Luz. Nós estamos aqui todos os dias às 18 horas. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Nós estamos aqui todos os dias, com exceção de domingo, às 18 horas. Sempre trazendo mensagens positivas, sempre trazendo todos juntos, né? Compartilhando cada um pouquinho do seu entendimento, do conhecimento, porque juntos somos mais fortes, né? Bom, a gente tem às segundas-feiras um encontro com a Elaine, que sempre traz alguma reflexão do Livro dos Espíritos. Nós temos todas as quartas a Cristiane Rocha, que traz para nós a mensagem do livro Médico Jesus, do José Carlos de Luca. E nos outros dias, mensagens diversas, né, que aí eu trago. Mas a gente, devido ao momento em que todos nós estamos passando, a gente tem visto isso, né? As pessoas... A gente tem visto aí acontecimentos, as pessoas no desespero, né? Com depressões profundas, com os transtornos. Então nós resolvemos trazer, né? Dedicar as nossas quintas-feiras a um tema, né? De depressão, trazer temas motivacionais para que a gente possa tentar ajudar de alguma forma nesses processos de depressão. E também de valorização da vida, né? Uma prevenção ao suicídio. Acho que é uma gotinha, né? Porque o tempo é curto e porque também eu não tenho conhecimento aprofundado sobre o assunto. Vamos dizer, não sou doutora num assunto sobre depressão, não sou da área de saúde, mas acho que cada um de nós, a gente pode dar aquilo que nós temos, aquilo que nos cabe, né? Então, o que está dentro das nossas possibilidades. Se todos nós, cada um de nós, fizer a sua parte, né? A gente consegue. A gente consegue fazer a diferença, a gente consegue ajudar os nossos irmãos. Bom, muito se estuda, né, sobre a depressão, sobre as suas causas, causas genéticas, muito se fala. Mas a gente sabe que a depressão, ela tem, né, a sua origem no espírito. Então, tem filosofias que vão falar no inconsciente, no inconsciente coletivo, porque é o que a gente traz de outras vidas, ou seja, nós, espíritos. Então, a sua origem é ali. Por quê? Porque nós trazemos do passado reminiscências. Muitas vezes, a gente fala assim, a questão genética. A gente vê famílias que não tem ninguém com depressão, nem nos ancestrais. E ali nasce uma pessoa com depressão, sem motivos aparentes, sem motivos financeiros, sociais. Então, de onde vem? Então, a ciência estuda isso. Boa noite, Maria Luísa, boa noite, mãe. Mas a gente já sabe que a depressão, ela é sim uma doença física, mas a sua origem é no espírito. Nós trazemos de vidas passadas, está lá no nosso arcabouço, no nosso arquivo, carregamos medos, culpas, né? Isso inconscientemente, mas está ali. Em algum momento, isso aflora. Então, eu achei muito interessante que aqui tem uma fala que diz assim: a depressão instala-se pouco a pouco, né? Porque as correntes psíquicas, porque ele diz que ela vai se instalando aos poucos e ela vai desconectando as células. Olha só, se desejamos examinar as causas genéticas, orgânicas, bem estudadas pelas ciências, que se encarregam
De penetrar o problema, temos que levar em conta o espírito imortal, gerador de quadros emocionais e físicos. E ele diz, com a consciência culpada, ou seja, o espírito, né, imortal, que traz, né, os medos, as culpas, ele imprime, né, esses gravames, essa tristeza, né, que vai dilacerando, e imprime nas células os elementos que as desconectam, propiciando a longo prazo o desencadeamento dessa psicose. Ou seja, começa muito sutil, vai desconectando e às vezes a pessoa não percebe, mas em algum momento isso vai eclodir, né? Por isso, necessita de um acompanhamento médico, necessita de um acompanhamento psicológico, mas também de um acompanhamento espiritual, né? E aí eu encontrei uma mensagem da Joana que vem falando sobre a depressão, e ela diz assim, aí aqui a gente vai falar, né, o conselho de Joana: abre-te ao amor e combaterás as ocorrências depressivas, movimentando-te em paz na área da afetividade com o pensamento em Deus. Evita a hora vazia e resguarda-te da sofreguidão pelo excesso de trabalho. Adestra-te mentalmente na resignação diante do que te ocorra de desagradável e não possas mudar. Quando sitiado pela ideia depressiva, alarga o campo do raciocínio e combata o pensamento pessimista. Assodado pelas reminiscências perniciosas, ou seja, as reminiscências do passado, né? De às vezes outras existências, de contornos imprecisos, sobrepõe as aspirações da luta e age vencendo o cansaço. Quem se habilita na ação do bem conduzida, quem se habilita na ação bem conduzida e dirige o raciocínio com equilíbrio, não tomba nas redes bem urdidas da depressão. Toda vez que uma ideia prejudicial intentar espraiar-se nas telas do pensamento, obnubilando-te a razão, recorre à prece e à polivalência dos conceitos, impedindo-lhe a fixação. Agradecendo a Deus a bênção do renascimento na carne, conscientiza-se da tua utilidade e significação superior, combatendo os receios do passado espiritual, o mecanismo inconsciente de culpa, e produzes com alegria. Recebendo ou não tratamento especializado sob a orientação de algum facultativo, aprofunda a terapia espiritual e reage compreendendo que todos os males que infelicitam o homem, procedem do espírito que ele é, no qual se encontram estruturadas as conquistas e as quedas no largo mecanismo da evolução inevitável. Ou seja, o que a dona Joana quer dizer para nós é que todos nós nos encontramos num processo evolutivo. Todos nós temos um passado, né? Nós viemos de existências passadas e nós trazemos reminiscências, né? Muitas vezes, por que nós nos encontramos aqui? Sempre em busca do aprimoramento. Ou seja, se fôssemos espíritos perfeitos, não estaríamos mais aqui. Mas nós ainda temos débito, nós ainda temos falhas morais que temos que, não vou dizer pagar, que eu acho que eu não gosto desse termo, mas que temos que trabalhar para progredir. Então, muitas vezes, em algum momento, a gente parece que tem assim, sabe aquela angústia, que às vezes a gente não encontra sentido. São reminiscências do passado, influência espiritual, que a gente precisa estar atento. Porque essas coisas vão acontecendo e elas vão, quando a gente não olha, aquilo que eu sempre digo, né? Do olhar, do autoconhecimento, né? Da autorresponsabilização, sim. Que a gente vai tendo a oportunidade de trabalhar esse homem velho com leveza, né? Com gratidão,
com gratidão à oportunidade de estarmos aqui. Então, em algum momento, todos nós, sem exceção, passaremos sim por dores, por dificuldades, mas que a gente encare tudo isso como uma oportunidade, né, que estamos tendo de olhar para essa situação que agora nos desafia e crescer. Então, muitas vezes, você que se encontra triste, às vezes achando que nada tem sentido, que a vida não tem mais sentido, saiba que você não está sozinho, que todos nós passamos por dificuldades, que todos nós temos os nossos compromissos assumidos, porque quando chegamos aqui, a gente veio, como a gente vai viajar, a gente arruma a nossa mala para levar. Quando nós viemos aqui, nós arrumamos a nossa mala para aqui estarmos, para viajar para aqui. Então, nela, tinha lá todos os nossos propósitos, né? O que faríamos. Então, a gente não deve desanimar diante dessas situações que já eram traçadas. E que se não foram traçadas lá, são frutos de mais escolhas que tivemos aqui. E aí? E aí é a gente aprender com essas dificuldades, é a gente entender que aquela situação é fruto de alguma escolha equivocada que eu fiz, mas que eu estou tendo a oportunidade. Tudo passa, não há mal que dure para sempre. Então, a situação que eu estou passando agora é questão de pouco tempo. Quem vai determinar esse tempo somos nós. Quando a gente insiste em ficar na tristeza, na angústia, no medo, na rebeldia, isso vai desencadeando outros sentimentos, isso vai agregando outras situações complicadoras, que vai só aumentando a situação, né? Vai agregando. Mas a partir do momento que a gente encara essas situações sabendo que são passageiras, olhando para essa situação, sim, sentindo dor, porque a gente está ali naquele desafio, então a gente chora, a gente sente dor, mas que acima de tudo a gente entenda que não estamos sozinhos, que temos um Pai que está ali conosco e que Jesus está silenciosamente ao seu lado, só esperando você pedir-lhe ajuda, só esperando você dar a sintonia. É necessário, gente, meus irmãos, que a gente, nesse momento, a gente silencie um pouco a mente, que insiste em falar para nós que não vai dar certo, que a vida não vale a pena, que nós não vamos conseguir. Então é preciso que a gente silencie e que a gente escute Jesus. Ele passou por tantas dificuldades e ele passou e venceu. Quando ele diz eu venci o mundo, era isso, o mundo interior. Então, que nós vejamos nessas situações uma oportunidade, que possamos nos fortalecer. E como diz a mensagem, ela vem dando várias dicas para nós, quando diz para a gente ficar atento, quando começar a vir aquele sentimento, ou então, todos nós que estamos aqui sabemos, a mente fica falando com a gente, você não vai conseguir, você não vai dar conta. Para. Eu costumo dizer mesmo em voz alta, está cancelado esse pensamento. E eu falo, está cancelado, cancelado, cancelado. Não vou pensar nisso. E na mesma hora eu procuro imaginar uma flor, eu ponho outra imagem. E aquilo fica às vezes persistindo e eu vou lutando. Então é necessário que a gente faça esse exercício. Ela diz aqui, mudar o pensamento. Muitas vezes, acima de tudo, recorrer à prece. Recorrer à prece. Então, nós temos aí várias, né? A gente sempre deixa, eu vou deixar, e tem no Story da FEX sempre,
Liga para o SOS Preces, peça ajuda. Peça ajuda a qualquer um de nós que estamos aqui. Peça ajuda ao seu irmão, ao quem está ao seu lado. Se você acha que as pessoas que estão ao seu lado não vão te ouvir, entre em contato conosco. Você não está sozinho nunca, nunca. Então, faça prece. E a prece não é palavras repetidas, decoradas. Meu Deus, me ajuda. Por que eu estou pensando isso? Me ajuda. Me dá uma orientação. O que eu devo fazer? Me fortalece. Isso, Tatiana, vigiar os pensamentos. Mas quando a pessoa que está depressiva, nem sempre ela consegue. Mas ela consegue sim pedir ajuda. Ela pode, a gente pede a vocês, né, que forem ver essa mensagem, nos chame, peça ajuda, peça socorro. E acima de tudo, a gente sempre diz, é uma frase clichê, mas a vida vale a pena. Porque nós estamos aqui, tudo é passageiro. Então, a situação que eu estou enfrentando agora, ela vai passar. E ela vai passar mais rápido se eu me encorajar, se eu me predispor, né? Se eu buscar ajuda, pessoas que vão me ajudar, né? São aqueles que vão me dar a mão e vão caminhar comigo. Mas nós não podemos desperdiçar essa oportunidade de estarmos aqui encarnados. Oportunidades que nós solicitamos, que nós pedimos. A gente tem que fazer, ser grato a cada dia de vida que nós temos, porque é a oportunidade de estarmos aqui para crescermos. Então, quando você estiver triste, estiver deprimido, tente mudar a sintonia, busque a prece, busque a ajuda, faça assim, né? O tratamento, né, médico que é orientado, porque precisa, né, dos remédios, da medicina. Busque ajuda com um terapeuta, busque ajuda na religião. Então, por exemplo, aqui, no caso nós espíritas, nós temos os tratamentos espirituais que muito nos ajudam. Tem terapias holísticas, né, que é o reiki, que vai atuar nos seus chakras. O importante é a gente não ficar parado, é a gente não ficar se intoxicando com esse problema que vai desconectando, como diz, cada vez mais as nossas células. E cada vez que as nossas células vão se desconectando, isso vai nos trazendo desequilíbrios emocionais. E aí, infelizmente, as pessoas surtam. E nós, muitas vezes, aqui fica o recado, né, para aqueles que ainda, graças a Deus, não encontram nesse processo, mas que a gente não julgue, porque muitas vezes a gente fica sabendo, a gente fala assim, mas não tem motivo para estar depressivo, ter uma vida boa, ter isso. Nós não podemos julgar, nós não sabemos o que vai no íntimo de cada pessoa, nós não sabemos o que aquele ser traz no íntimo, porque a gente está olhando sob um prisma do agora, desta encarnação, mas nós não sabemos as dores que esse espírito carrega. Então, que tenhamos respeito, que se a gente não pode ajudar, muitas vezes se aproximando, tentando levar uma ajuda, que a gente auxilie com as nossas orações, que a gente jamais julgue, que a gente tente observar ao nosso redor as pessoas que estão padecendo desse problema. E muitas vezes as pessoas dão sinais de que precisam de ajuda. Então, que nós não estejamos doentes a ponto de não enxergar esses nossos irmãos. Que nós possamos estar atentos e que possamos levar ajudas a todos esses que nos procuram. A todos esses que nem sempre vão nos procurar, mas que nós tenhamos o discernimento de enxergar e de ir até eles. Então, gente, eu faço assim um pedido, né?
que a gente possa divulgar cada vez mais palestras, temas, palestras, mensagens com esse teor. Primeiro, para a gente parar com essas mensagens, porque outra coisa, a rede social, ela expõe, né? Ela coloca o dia inteiro as pessoas alegres, na praia, nas viagens. Então, me desculpe, mas a maioria das vezes tudo aquilo ali é irreal. Mas aquela pessoa que já não está bem, ela olha e fala. O que ela pensa? Porque todo mundo é feliz, menos eu. Todo mundo consegue isso ou aquilo, menos eu. Então, que a gente se desconecte um pouco das redes sociais e se conecte às pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Saiamos um pouco do ambiente virtual, que a gente possa utilizar o ambiente virtual nesse processo de ajuda, mas que a gente saia desse ambiente em busca, né, na realidade dessas pessoas que necessitam de ajuda. Então, fica aqui um pedido, né, que vocês possam compartilhar mensagens positivas. Vamos assim, cada um de nós, encher as nossas páginas de mensagens positivas para que a gente possa quebrar um pouquinho essa densidade na Terra. Bom, essa é a mensagem que eu queria trazer para hoje. Todas as quintas-feiras nós estaremos aqui com o tema. Então, o nosso trabalho chama-se Gotas de Luz. Quinta-feira a gente colocou um nome. É o Gotas de Luz, é o Gotas contra a Depressão em favor da vida. Então, que a gente possa fazer, né, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos edificantes, tá bom? Beijo no coração de todos, me perdoem pelo meu restrito conhecimento, porque não sou médica, mas a gente pode, cada um de nós, ajudar dentro das possibilidades, tá bom? Beijo no coração de todos, até amanhã, se Deus quiser.